Boa noite. Saiba o que destaque na edição desta segunda-feira, 6 de março, no Jornal da Guará. Líder no ranking de aviação revela que passará a cobrar R$ 50 por mala despachada. Cobrança permitida pela ANAC pode ser feita a partir da semana que vem. Poupador fica sem dinheiro e saques na caderneta de poupança superam em mais de R$ 1 bilhão depósitos. Na Câmara de São Luís, volta aos trabalhos teve protesto de taxistas contra Uber. E novo parlamentar assumindo o cargo. Sai Pedro Lucas Fernandes e entra Joãozinho Freitas. Entenda por que a lei eleitoral permite essa modificação. E tem mais. Governador entrega equipamentos agrícolas e investimentos de mais de R$ 60 milhões. E as atividades em saúde e justiça que marcam as comemorações pelo Dia Internacional da Mulher. Agora, no Jornal da Guará. Se o ano começa só depois do Carnaval, como dizem, para uma grande maioria, sejam bem-vindos a 2017. E um bem-vindo especial aos políticos que assumiram cadeiras legislativas na Câmara Municipal de São Luís, que agora parece efetivamente que vão começar os trabalhos depois do início de apenas uma sessão. E na abertura do parlamento, nesta segunda-feira, já houve mudança. A saída do vereador Pedro Lucas Fernandes. E isso implicou em novas modificações na mesa diretora. Mas será que a população compreende essa troca de quem votou por um suplente? Veja na reportagem de Elinalva Cardoso. Entre os trabalhos que marcaram a volta do recesso parlamentar na Câmara dos Vereadores de São Luís, a solenidade de posse de Joãozinho Freitas, do PTB, que assumiu o cargo em substituição ao vereador Pedro Lucas, que na semana passada ocupou a presidência da Agência Executiva Metropolitana do Estado. A expectativa é das melhores. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma para querer ensinar alguém. Nós estamos aqui para olhar, escutar e analisar. O desafio de ser presidente da agência metropolitana é grande, não é? São 13 municípios envolvidos, muitas demandas em comuns que a gente tem que elaborar bons projetos, articular com o governador para que a gente possa resolver essas questões. O regimento interno da casa não prevê nenhum impedimento e a presidência vê com bons olhos a indicação de um vereador para um órgão do governo estadual. A felicidade até para a Câmara e vai participar da metropolitana, metropolização, que é um passo muito importante que São Luís do Maranhão e os outros interiores precisam dar. A metropolização ela vai ser muito importante para o desenvolvimento tanto de São Luís como os interiores que vão participar a princípio. Os colegas parlamentares também aprovaram. Ficaram com a maior naturalidade possível, visto que o vereador Pedro Lucas faz parte de do grupo político do governador Flávio Dino, é um jovem político bem atuante. Mas, entre a população da capital, a saída do parlamentar dividiu opiniões sobre o sistema político do país que possibilita esse tipo de mudança. Não, eu concordo. Não tenho por que não concordar, porque é uma questão. Se o vereador já teve uma experiência como vereador, tem um trabalho para mostrar, então por que não ser secretário, para mostrar esse trabalho que ele fez como vereador como secretário? Concordo, sim. Tinha que ser por voto direto, né? Tinha que ser uma votação. Uma votação, né? Pois é, Será que a reforma política resolveria esse problema? Conosco aqui para discutir esse assunto, Marcos Saldanha. Marcos, boa noite. Boa noite, Pascoal. Boa noite você de casa. A gente viu aí as opiniões, de pelo menos duas pessoas, mas assim, de modo geral, muita gente tem um raciocínio muito distinto com relação a essa questão, porque fica acreditando, poxa, votei no vereador X, no deputado X, no político X, ele saiu do cargo, vai assumir uma outra função, esse que vai entrar eu nem conheço, mas é da regra eleitoral, O jogo eleitoral permite isso. Essa é a questão, quer dizer, faz parte do jogo eleitoral. Se você quiser fazer uma mudança no sistema eleitoral, você tem que mudar as regras do jogo. E você tem que pensar qual seria a melhor forma de garantir maior participação política. Alguns países já fizeram essa mudança e ousaram mudanças aí diferentes do que a gente tem no Brasil. Por exemplo, Suíça, Itália. A Itália colocou um modelo onde as pessoas ligam por telefone e votam numa pessoa, E essa
essa pessoa vai representá-los no parlamento e eles não podem mudar de opinião referente a uma lei que foi proposta pela população. Então, são algumas ideias de participação direta, democracia direta, como a gente chama. Vale lembrar que a democracia surgiu lá em Atenas, na Grécia Antiga, desse jeito, as pessoas tomavam a decisão diretamente. Claro que hoje, com as cidades cada vez maiores, se torna um pouco mais difícil dessa forma, mas a tecnologia está aí e você pode utilizá-la para poder pensar a melhor forma de chegar a escolher seus representantes e, o que é principal, a escolher de fato uma decisão. Será que esse modelo representativo é o melhor? Quer dizer, nós temos casos do que você falou. Um suplente assume uma vaga. Nesse sistema nosso proporcional, só para fazer um comparativo para você de casa entender, o Pedro Lucas Fernandes foi um dos vereadores mais votados. Ele teve aí quase 10 mil votos. Mas o seu suplente, no caso da mesa diretora, teve 3.600 votos. E é mais interessante ainda, o suplente dele, que é o João Freitas Gonçalves, assume o cargo, né, no caso da vaga, mas aí o que acontece? No caso da mesa, você tem uma segunda eleição, porque ele renunciou ao cargo. Então, para que o suplente da mesa, que é outro suplente, não assuma, ele renuncia, quer dizer, é um movimento político. Então, isso faz parte do jogo político. Então, se já é difícil para você de casa entender quem é o vereador e o que ele faz, quem são os seus suplentes, porque não significa o maior número de votos, mas faz parte da coligação, né? Sim. Você ainda tem que entender a eleição da mesa diretora e quem são os suplentes da mesa diretora, ou seja, como funciona também o regimento interno da casa. Então, são vários detalhes políticos que tornam muito mais complexa essa questão. Por isso que às vezes as pessoas dizem que falar de política é muito chato, mas... não é, né? A reforma política que é feita pelos próprios políticos não seria uma forma, de repente, de sanar esse tipo de situação? A gente já conversou muitas vezes em off, né? Enfim, fora do ar, vamos dizer assim, sobre essa questão da representatividade política. Eu, particularmente, defendo uma teoria de que se você foi eleito para uma determinada função, você fica nessa função até o final. Mas se sair, de repente, por sua competência, certo? Por ser um entendedor daquele assunto, também não deve ter o direito de voltar atrás, né? Independente, é mais ou menos uma situação. De repente você tem um emprego X, né? E é contratado para um outro emprego, é chamado, aceita o outro, mas aí se arrepende ou não gostou e volta. Não, você não volta. Isso não acontece conosco. Por que tem que acontecer com um político? Pois é, infelizmente, Pascoal, a notícia ruim é que a reforma política que está com o cronograma já montado desde fevereiro, desde o mês passado, né, antes do carnaval, né, ele pretende fazer mudanças até setembro deste ano para que possam ser válidas para a eleição deste ano. Isso causa o quê? O que a gente chama de casuísmo. Para as eleições para as eleições de 2018. Né? Então, a mudança tem que ser feita aí até setembro. Então, você vai mudar aquilo que é conveniente para nas próximas eleições você eleger o maior número de candidatos da tua base. Não necessariamente aquilo que vai atender àquilo que você de casa precisa considerar. Bom, mas tem alguns pontos que vão ser pensados vamos chamar assim, essa proposta de mini reforma política, bem que a mini, reforma né? política nunca sai de fato, né? Vamos se discutir a questão do financiamento de campanhas, há uma tendência para o financiamento público, mas a questão é, pago com que dinheiro, de onde? E o dinheiro do orçamento, em tempo de crise, vai dar para pagar essas campanhas? Vai dar para financiar todo mundo? A gente sabe que as eleições custam bilhões. É muito caro. Uma outra questão diz respeito a participações das mulheres na política. Em semana de Dia das Mulheres é uma coisa a se pensar. Vai lembrar que a Câmara Municipal votou um novo regimento e eu tive dificuldade de localizar esse novo regimento na internet. Imagina o telespectador em casa que queira saber lá como é que fica o regimento. Havia um projeto da Bárbara Soeiro, vereadora, que previa 10% de mulheres na mesa diretora. Não consegui confirmar ou checar se de fato foi aprovado. Coincidência das eleições, quer dizer, eleição numa data única, aí se discutiria quando seria essa eleição única, obrigatoriedade do voto, aí eu lembro uma pessoa que eu entrevistei, um cidadão do Paquistão, que trocou o Paquistão por São Luís. E ele dizia, como assim democracia quando o voto é obrigatório? No Paquistão não
não é. E a gente fica sempre com essa ideia de que o Brasil tem uma excelente democracia, o Paquistão não. Ele fez essa questão que não foi nem irônica, foi real, né? Mas o Brasil, assim, é uma democracia, como assim, se você é obrigado a votar? E a questão também da duração dos mandatos. Então, por enquanto, só isso está em discussão. Infelizmente, essa proposta não foi contemplada. Ou seja, teremos muito tempo aí para se discutir ainda entre nós, porque ali na base política, como você bem disse, vai mais ou menos ali na base da conveniência, né? Enquanto o que for isso, melhor para eles. O que acontece? Você vota num vereador, num deputado e acaba elegendo um secretário para algum cargo. É verdade, é verdade. E a gente está pontuando aqui que não é uma situação específica da que aconteceu. Sim. Não, de hoje, forma né? alguma. É uma Isso situação acontece repetitiva sempre. em grandes escalas, aqui, enfim, na Câmara, em diversos governos, No Brasil afora, com o presidente da República, enfim, é uma situação que se repete e que precisa, obviamente, ser modificada. Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui conosco mais uma vez. Boa noite. Boa noite para você também. Houve protesto de taxistas que reclamaram sobre a votação que prevê a autorização para o funcionamento do Uber, também na Câmara Municipal, nesta segunda-feira. Os taxistas na galeria da Câmara fizeram o protesto contra a medida. Eles são contra o aplicativo de locomoção, principalmente por conta da diferença dos impostos que precisam ser pagos pela categoria. O projeto é de autoria do vereador Paulo Vitor, do PROS. Nós somos regulamentados e demonstrar que o nosso vereador, doutor Paulo Vitor, que esse projeto dele é inconstitucional. Então, nós estamos aqui para dizer que a categoria está unida e jamais aprova esse projeto Uber dele, que está aí para criar desgosto da classe. A Câmara de São Luís vai ter a oportunidade de apreciar um projeto constitucional regulamentando essa atividade aqui na cidade. O que a gente tem que fazer é regulamentar, ceifar a atividade a gente não pode. O povo de São Luís gostou, já aprovou, o que não resta agora é regulamentar. Na tarde desta segunda-feira houve sessão na Assembleia Legislativa e quem nos traz as informações sobre o que aconteceu por lá na sessão de hoje é a repórter Aniele Pimentel. Aniele, boa noite. Olá, Pascoal. Faltaram 12 deputados, mas a sessão não foi tão tranquila assim, não. Tudo por conta de duas medidas apresentadas na ordem do dia para a votação. A primeira tratava sobre a organização administrativa da Universidade Estadual da Região Tocantina, o EMASU. A proposta é a criação de cargos em comissão. Essa foi aprovada por unanimidade. Já a segunda, que foi encaminhada através da mensagem governamental, rendeu muitas discussões. A proposta era de alterar uma lei estadual. A medida, que deixou o plenário meio que dividido, acabou também sendo aprovada. Acalmado aí os ânimos, deveria ter ido à votação o projeto de lei de Rafael Leitoa, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos, mas essa votação nem chegou a acontecer porque o deputado não veio à sessão hoje. Dando sequência no conteúdo aí da ordem do dia, os parlamentares votaram 7 requerimentos, onde apenas 3 foram aprovados, entre eles a do deputado Bira do Pindaré, que propôs uma homenagem de profundo pesar aos familiares do compositor sambista José de Ribamar, o popular Zé Pivô, que faleceu no dia 21 de fevereiro. Eu volto com você, Pascoal. Até amanhã. Muito obrigado, Aniele. Boa noite para você e até amanhã. O Maranhão tem vários municípios que costumam adotar uma prática que tem se tornado comum. As prefeituras fazem concursos públicos, as organizadoras cobram por isso, quem disputa paga e quando sai o resultado, fica aquela expectativa de serem chamados e isso nem sempre acontece. Ficar aguardando na fila da chamada é um problema que se torna pior quando outros servidores ocupam aqueles cargos. E isso é comum nas prefeituras maranhenses. Para evitar que situações como essa continuem recorrentes, o Ministério Público está fazendo recomendações a várias prefeituras e mais uma entrou nesse rol, a do município de Esperantinópolis. Segundo o Ministério Público, a Prefeitura encaminhou uma lei à Câmara Municipal pedindo a contratação direta de servidores, mesmo havendo aprovados e excedentes do último concurso realizado em outubro de 2015, que não foram chamados. O Ministério Público pede que, em um prazo de 30 dias, os candidatos nomeados tenham os contratos anulados e os aprovados no concurso público sejam nomeados. A Prefeitura de Esperantinópolis não se manifestou sobre a recomendação do Ministério Público.
A seguir, o que muda na hora que você for viajar com a nova franquia de bagagens. E você vai ver também, empresários discutem em rodada de negócios o que fazer para recuperar a economia em um ano com reflexos da crise econômica de 2016. Um instante só.